essa colaboração com vocês, que a gente vai estar anunciando, pelo menos a maioria dos nomes que vão compor as secretarias, tá? Agradecer os que a gente convidou, com a certeza de que os secretários e secretárias que vão compor são pessoas que a gente tem certeza da capacidade, da experiência, da vontade, da inovação. Nós não saímos da regra que a gente se comprometeu com as pessoas mais importantes de Piracicaba, que é os nossos eleitores, os nossos cidadãos. Que foi eles, na urna, que nos disseram e nos apontaram que eles queriam a mudança. Não queriam que continuasse como estava, não queria que voltasse gestões anteriores, mas queria que houvesse a mudança. E essa mudança com segurança. Então, nem tudo uma mudança é você dizer que tudo também está errado e que nada está presta. Não. A mudança daquilo que está bom para a gente poder melhorar, a mudança daquilo que infelizmente não está indo bem, que a gente possa fazê-la para que traga resultado para a população. Em especial, a mudança da virada de chave para a inovação, para que a gente tenha um governo como nós colocamos no plano de trabalho, lá, que é exatamente a mudança com o resultado. Que o cidadão comum na ponta ele possa sentir, possa refletir o resultado para ele. Porque, acima de tudo, nós, como políticos, prefeito eleito, vice-prefeito eleito, deputado Alex, enfim, os secretários e todos os demais funcionários da prefeitura, nós somos servidores públicos. Nós estamos para servir a nossa comunidade. Então, agradecer a cada um de vocês aqui, obrigado pela presença, pelo carinho, a meu vice-prefeito, o doutor Sérgio, nessa jornada junto, tá? E fizemos aí um time junto com os nossos pré-candidatos, depois candidatos a vereadores. Agradecer o deputado Alex, tá? Que as nossas diferenças políticas são muito menores do que a gente pode ajudar Piracicaba. E o Alex teve, naquele momento de segundo turno, obrigado Alex, a grandeza junto com o grupo dele, o time dele, de vir somar para um projeto para Piracicaba, colocar Piracicaba na frente das diferenças políticas. Então, muito obrigado, tá? O Alex depois pode dar uma palavra, se ele quiser, o doutor Sérgio, tá? Mas essa gratidão não poderia expressar aqui hoje, publicamente, e dizer que nós fomos uma parceria no sentido propositivo para Piracicaba. Então, o doutor Sérgio quer falar uma palavra, mais agradecimento, e depois a gente vai para os nomes já, e depois abre as perguntas, se vocês entenderem assim. Mais perto dos microfones aqui. Agradecer também o apoio que a gente tem recebido de todos vocês, agradecer a Deus por estarmos aqui e pedir a Ele que nós possamos realmente cumprir tudo aquilo que a população está esperando da gente, uma ideia de renovação e uma ideia de resultado. Nós, como servidores, como o Ben falou, nós não estamos para nos servir, nós estamos para servir aí quase 500 mil piracicabanos, mais uma grande região metropolitana que também depende da gente. E esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito. Nós abrimos mão de muitas coisas da nossa vida pessoal para hoje estarmos representando aqui em Piracicaba. Posso falar isso por mim, pelo Elinho, pelo Alex, por cada pessoa aqui que vai se apresentar como secretário. O compromisso com o Piracicabana é muito maior nesse momento do que a nossa vida pessoal. Isso é muito importante para que a gente peça o carinho, a compreensão de vocês também, porque nem tudo vai acontecer da noite para o dia, mas com certeza todos juntos podemos muito mais do que cada um sozinho. Tá? Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos.
Agradecer a Deus da oportunidade de poder estar aqui, participando desse momento muito importante para a nossa cidade. Acho que o Elinho e o Dr. Sérgio falaram tudo. O Elinho disse das nossas diferenças políticas, né? Elas praticamente inexistiam no primeiro turno. Muitas das propostas que ambos tinham para a cidade, elas convergiam muito. Nossa linha de pensamento, querer o bem da cidade sempre foi a mesma. Então foi muito fácil, né, de fazer essa aliança do segundo turno, poder estarmos juntos numa vitória. E eu julgo que eu venci também essa eleição junto com o Elinho e com o Dr. Pacheco. Nós pensamos isso em Piracicaba, né? Eu continuo na Assembleia Legislativa como deputado. Nós vamos ter uma grande perda lá, que é o Elinho, né, que se despediu, né, nessa última semana da Assembleia, essa semana da Assembleia. Fiquei feliz, né, de ter visitado no final do seu discurso. Sou muito grato por isso. Esse reconhecimento, apesar da gente não buscá-lo, mas ele é muito importante para nós. E eu sigo à disposição de Piracicaba, da Prefeitura, e o motivo pelo qual eu estou aqui hoje para demonstrar isso. O nosso apoio não foi só na campanha, não foi só no segundo turno. Esse apoio, essa parceria, ela continua. Ela continua com o prefeito Elinho, com a cidade de Piracicaba, com a região metropolitana e com o estado de São Paulo. Tive a satisfação de ser, mais uma vez, o relator do orçamento do estado. E muita gente me perguntando, Alex, mas o que você está fazendo por Piracicaba, né? Quanto esse recurso vem para cá? E aí é importante as pessoas entenderem. Nós estamos fazendo um trabalho pelo estado de São Paulo. Não posso pegar o orçamento do estado e colocar todo em Piracicaba. Eu gostaria. Eu também gostaria bastante. Mas o trabalho que foi feito foi um trabalho preocupado com os grandes projetos que o estado tem. E Piracicaba está incluído nisso. O próprio governador, os secretários de estado já disseram, olha, Piracicaba agora está no nosso radar. Esse relacionamento com o governo do estado ele é muito importante. Não só com o governo do estado, mas também com o governo federal. Eu sei que o Elinho está buscando fazer esse relacionamento seja importante para a vinda de recursos, né? Para os projetos que ele tem em mente, que vão sair do papel a partir do ano que vem. O Dr. Sérgio falou uma coisa muito importante, nós precisamos pedir agora à população paciência, porque é uma administração nova, que vai ter um início novo, com pessoas novas, com um gás novo, mas com experiência. O Elinho não está vindo sem experiência no executivo. Ele tem experiência já de 5 mandatos no executivo, um como vice-prefeito, 2 como prefeito de Charqueada, 2 como prefeito de São Pedro. A experiência de ter sido deputado na Assembleia Legislativa traz muita experiência, mas ao mesmo tempo as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, pedir à imprensa que tem esse poder de comunicar a população das coisas que acontecem, é pedir essa paciência para que a nova administração também tenha tempo de mostrar resultados. E eu, Alinha, mais uma vez, me coloco à disposição 100%, 1000% da Prefeitura de Piracicaba, na sua pessoa, na pessoa do Dr. Sérgio, a fazer todo o possível para que a gente faça com que esse relacionamento do governo do estado, que você já tem, mas eu disse a você, eu vou ser o office boy lá, vou pegar os problemas e os investimentos que Piracicaba precisa e vou buscar no governo do estado, me prontifiquei a fazer isso, vou fazer isso, porque eu quero ajudar Piracicaba. O Elinho tem um longo caminho pela frente, a gente já conversou sobre isso, ele é novo, tem gás para poder tocar o mandato, dar uma reeleição. Eu não estou preocupado com isso. Meu pensamento é ajudar Piracicaba. E esse vai ser o rumo que nós vamos tomar a partir de agora para resolver os problemas de Piracicaba juntos. Obrigado. Muito obrigado. Bom, não poderíamos deixar de destacar exatamente isso. A importância do deputado Alex, em especial, lá na LESP, na Assembleia, e através dele a conexão com o governo do Estado, que a gente precisa, não é nem que a gente quer, é que a gente precisa que você esteja à frente desse projeto que é Piracicaba, que é o seu mandato e que é abrindo as portas junto do governo do Estado. Agradecer em especial o nosso governador Tarcísio. Tá?
Porque na eleição ele fez questão de um governador do estado vir até Piracicaba e dizer, se eu fosse Piracicaba, o caminho que eu votaria é esse caminho. Isso ele deixou muito claro e deixou também, através do Alex, através do próprio governo e das secretarias, a secretaria está de porta aberta para nos ajudar a trazer solução, a trazer investimentos para Piracicaba. Então, agradecer o nosso governador Narciso, Alex, agradecer a todo o time dele, que desde depois da eleição, junto com você, foi abrindo portas de secretarias, já fizemos reuniões com vários secretários de Estado, que já estão nos apoiando em alguns programas e projetos que você está partilhando junto. E também, eu sempre falo, nós vamos buscar recursos em todas as esferas do governo. Porque Piracicaba, ela é uma cidade que ela contribui com muitos recursos de impostos com o governo do Estado, de impostos com o governo federal. E é de direito nosso, além de buscar os constitucionais, que é aqueles que são obrigatórios, o retorno, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e que é os ICMS, que volta a parte para Piracicaba, mas tem o quê? Tem os programas do governo do Estado e os programas do governo federal, que isso a gente tem que levar projetos, se inscreverem, para que a gente também traga esses recursos para Piracicaba, para que a gente possa melhorar o orçamento, aumentando recursos através desses programas em parceria com o governo do Estado. Então nós vamos trabalhar muito nisso, independente de... Hoje nós temos que defender, e é o nosso compromisso, defender Piracicaba. Esse é o ponto mais importante que nós temos que ter em mente. Então, esse é o nosso propósito. Queria aqui tomar liberdade de passar a comunicar nomes das secretarias. Se houver necessidade, a gente vai deixar à disposição um briefing de cada nome com um básico. Eu queria que alguém pudesse pegar e depois entregar, se alguém precisar, claro. Então vamos começar. A gente tem que começar pelo Fundo Social para a gente não criar problema em casa. Eu vi aqui, gente, o primeiro nome do Fundo Social, perguntei, mas não é por ordem alfabética? Ele falou, não, aqui é para não resolver problema em casa. Eu acho sábio. Agradecer a minha esposa, Valquíria, guerreira, né, fez campanha porta a porta, não é assim campanha à distância, porta a porta, trabalhou. Então a gente, nesse ponto, a gente trabalha bem pra caramba. No outro, ela manda e eu obedeço. Senão vai pro sofá, né? Presidente do Fundo Social de Solidariedade, secretário municipal de saúde, Dr. Sérgio Pacheco, secretária municipal de educação, Juliana Vicentini, presidente do Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, Ronald Pereira, secretário municipal de Obras e Zeladoria, Luciano Silêncio, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Fernando Barandas, secretário municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Bussi, secretário municipal de Habitação, Álvaro Salviani, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Thaís Fornícola, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Maurício Pericinoto, secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, secretário municipal de Ação Cultural, Carlos Beltrame, secretário
secretária municipal de Finanças, Carla Lovato. Secretário municipal de Governo, João Vitor Blasco. Secretária municipal de Administração, Miriam Lídia Ferreira Melo. Corregedor geral, Haroldo Fernando Amaral. Procurador geral, Marcelo Magro Marum. Chefe de gabinete, Francisco Duarte. Duas secretarias ainda não vamos anunciar hoje, estamos no estudo, que é a Secretaria de Mobilidade e Trânsito e a Secretaria de Transportes Internos, que a gente logo em breve terá os nomes definidos. Então são essas pessoas que a gente convidou para que pudesse fazer parte do governo e pudesse trabalhar com Piracicaba. Todos aceitaram o desafio, entenderam a importância e deram o compromisso de estar junto nessa missão. Algumas situações que nós temos que relatar. É importante para que vocês nos ajudem, inclusive explicando alguns fatos. Nós, na transição, recebemos, e a gente não sabia, a gente recebeu uma que estava já julgada e transitada em julgado de uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a estrutura da prefeitura municipal, daqueles cargos em comissão, comissionados, assessores, chefe, enfim, a estrutura que existia na prefeitura. Com essa ADIM, praticamente a maioria dos cargos deixam de existir a partir, eu não vou dizer datas exatas, mas tem um prazo que a Justiça concedeu, que isso deve ser no máximo até fevereiro. Então esses cargos serão extintos. Uma segunda ADIM, também transitada em julgada, no mesmo propósito, também tirou todos os cargos, toda a estrutura, diretoria, técnica, dos comissionados do SEMAI. Ou seja, é preocupante, porque esses cargos, eles deixarão, por ordem da Justiça, e já transitado em julgado, não existe como voltar a conversar e tentar um acordo, um TAC, já passou esse prazo. Ele só vai vencer o prazo que a Justiça deu, e aí a gente não tem as ferramentas, que é de natureza, inclusive constitucional, que é cargos de direção, chefias e assessoramentos podem ser comissionados. E os cargos de carreira do cidadão, dos servidores, continuam, permanecem, os servidores estão lá, tá? Então é importante que a gente passe essa informação. Nesse período de transição, toda a equipe, eu quero agradecer toda a equipe que está nos ajudando ainda, tá? Nós estamos, assim, num processo, trabalhando praticamente 24 horas nos últimos 30, 40 dias, para que a gente possa cumprir isso perante a lei e reformular uma estrutura administrativa. Também estava já no projeto de governo nosso, mas isso iria acontecer nos primeiros 6 meses, né? Mas infelizmente nós tivemos que fazer e avançar para que a gente pudesse cumprir uma estrutura nova, porque senão a gente ficaria perante a Justiça sem condições, porque a Justiça já determinou que desta forma não poderia manter os contratos. Não são ilegalidades, são irregularidades que eles entenderam que não pode. Vocês vão lembrar que a Câmara Municipal de Piracicaba passou por isso,
várias câmaras passaram, várias prefeituras passaram, e a Prefeitura de Piracicaba, infelizmente, culminou com essa situação que caiu no nosso colo. Então nós estamos, isso eu acho que é um fator importante, nós estamos fazendo um trabalho de reestruturação, tá? E aí é delicado, porque nós temos, por um lado, um orçamento aprovado para 2025, que nós não aprovamos, os vereadores e a atual gestão que o fez. Nós temos um número para cá de coisas que existiam, de cargos, comissionados, diretores, e a gente não pode ferir a lei de responsabilidade fiscal do outro lado. E aí a gente tem que fazer esse ajuste, esse xadrez, para que dentro dessa mesma massa, nessa mesma situação, não seja um impacto tão significativo nas contas públicas, tá? E requalificar todos os cargos, olhando à luz da legislação que a Justiça, Tribunal de Justiça, Justiça Federal e etc., ela entenda que tenha razoabilidade, né? Então, é isso que nós estamos fazendo, por isso esse trabalho está bastante intenso, porque as informações são muito grandes, o tempo é escasso, e a gente gostaria de apresentar tanto a reestruturação administrativa da Prefeitura e também do SEMAI, que é um outro trabalho. O SEMAI é uma autarquia, então também tem todo um organograma, um contexto, e a gente gostaria de apresentar isso. Se Deus quiser, estamos trabalhando, inclusive perante Natal e Ano Novo, toda a equipe aí dentro do possível, para que a gente apresente esse projeto de lei a partir do dia 2, e esperamos poder, vamos estar falando com os vereadores eleitos e reeleitos, para que eles também entendam isso e que eles possam avaliar e se entender importante, aprovar, para que a gente possa ter ferramenta para começar o governo. Porque os secretários é uma situação, mas tem toda uma estrutura de suporte para as secretarias. Senão a gente fica sem ferramenta, inclusive, de braço de trabalho. Todos vocês têm sempre um auxiliar, alguém do lado, um departamento fazendo parte. E isso a ADIM, de certa forma, desconfigurou. Então a gente vai apresentar isso. Claro que nós vamos falar com os nossos vereadores, falar com todos os eleitos, explicar a importância. E é uma questão discricionária do Poder Executivo. Não é uma questão de, não, faz isso, faz aquilo. É um desenho que quando você entra, você faz o seu projeto dentro daquela empresa, dentro daquele compromisso, você faz um projeto jornalístico, etc. Aquilo não tem muito, ou é aquele projeto, ou aceita, ou não aceita. Aí os vereadores têm que avaliar. Então é isso que a gente gostaria de ressaltar, que poderá, e os nossos secretários aqui, todos têm conhecimento disso, e todos estão imbuídos no mesmo propósito, que a gente vai ter que algumas secretarias, talvez, porque a gente não fechou isso, talvez tenha que dar uma reconfigurada. Mas jamais vai perder o poder de estar secretaria. Talvez em conjunto algumas, mas aí tem o secretário executivo que faz a mesma função. Ele não deixa de ser um secretário, por conta de ajustar tudo isso dentro do que é a lei e dentro do espaço e da massa que a gente tem nos orçamentos. Então não é gosto, não é prazer de juntar essa com aquela ou abrir essa daquela, que é uma vontade própria, pelo contrário. É uma questão de administração mesmo, dentro do que a lei, dentro desse significado. E o mesmo a gente está comunicando para o SEMAI. Então, acho que é muito importante a gente colocar isso para vocês, para que vocês possam ajudar a esclarecer, para que o cidadão possa receber a informação de uma forma correta, né? Quanto à transição, nós depois vamos fazer um balanço depois que assumirmos, é importante,
E eu queria deixar, se tiverem e quiserem, o Lex, o Dr. Sérgio, enfim, nós aqui, se houver alguma pergunta específica relacionada ao tema, à situação, ou que a gente possa encaminhar ou responder. Fica em aberto, se quiserem ou entenderem importante. Perfeito. Bom dia, Sérgio, Alex. Nós já entendemos a reação jurídica, né, que o senhor colocou em relação a algumas licitações. Em relação aos cargos comissionados, já etapa em janeiro, tem um prazo, e o próximo passo é o quê? Concurso público? Qual período? Os cargos, eles na reestruturação, o projeto apresentado para a Câmara, e a Câmara entendendo, analisando e votando, imediatamente ele transforma em lei e imediatamente a gente promulga e aí sim a gente consegue acertar quadros. Não mexe em nada com o servidor de carreira, não mexe em nada com os concursos públicos, porque o concurso público é o ingresso para dentro da prefeitura, naquela carreira específica. O que nós estamos dizendo é que a DIN, ela não é que ela acabou, não tem mais servidor, zerou. Não, somente os cargos que são ligados a comissionados, confianças, de supervisão, de direção, de coordenação, como manda a Constituição. Nós precisamos readequar esses cargos e essas funções à luz da nova legislação, que é o que a própria DIN pediu. Não pode ficar assim, está encerrado, refaz isso. Nós não temos, Danilo, porque o projeto não foi fechado, porque é muito pouco tempo de quando nós tomamos ciência disso, foi 15 de novembro para agora, entendeu? Então, assim, nós estamos trabalhando diuturnamente, sempre olhando o lado do orçamento e olhando o lado da legalidade, mas olhando o lado da condição mínima de trabalho para as secretarias. Mas a gente vai, tendo isso fechado, a gente avisa vocês, inclusive até nós vamos protocolar na Câmara. Estamos fazendo um esforço hércules para que a gente possa protocolar isso no primeiro dia depois, logo depois da posse, se possível for, a gente conseguir fechar o projeto de lei, que é um pouco assim complexo, no aspecto de você ter que trabalhar olhando o orçamento aprovado e ao mesmo tempo fazendo com que esse impacto, se houver, seja mínimo possível. Ali, até para a população entender, então a presença dos vereadores nesse momento é crucial. Eles têm que aprovar esse projeto para cobrir essa falta de contingente para a administração começar a agir, correto? Então tem a presença dos vereadores aí jogando junto com a prefeitura, com a cidade, né? Os vereadores é papel fundamental, aliás, sempre vão ser, porque qualquer coisa que a gente queira propor, porque prefeito não vota. Quem vota aqui, é deputado, governador não vota. Quem vota é deputado e quem vota é vereador. Então, a gente propõe. Os vereadores vão analisar, avaliar, e se eles entenderem que é importante, a gente vai mostrar a importância disso. A gente vai pedir que eles votem esse projeto para dar ferramentas para a gente começar. Porque o que a gente está fazendo é exatamente cumprindo o que a lei, através da DIN, que foi considerada já, transitou em julgado, que a justiça não está dizendo, acabou e não pode mais. A justiça está dizendo, não pode assim, vocês se adequem e refaçam. Como aconteceu na Câmara também Municipal, vocês se lembram disso. Só que lá, o deputado Alex, inclusive, fez parte desse encontro lá. Antes de julgar, houve um termo de ajuste de a situação. Fizeram uma lei nova. Fizeram uma lei nova, deram um tempo, fizeram uma lei nova, não é isso, Alex? Foi. Aí ajustou e aí legal, encerrou a divergência ou encerrou o que a justiça entendia que não poderia ser dessa forma. Disposto os cargos dessa forma. Não é que não pode ter cargos, entendeu bem? Dispostos dessa forma. Alex. Diferente até da ação da Câmara agora, que já transitou em julgado. A da Prefeitura. A da Câmara não havia transitado em julgado. Ela estava pronta para ser julgado no pleno do Tribunal de Justiça
a Câmara fez uma lei nova com os cargos e funções dentro daquilo que precisava ser, com as funções mais políticas do que técnicas, para você justificar o cargo de confiança, porque imagine só um vereador entrar na Câmara e ele trabalhar com os funcionários do vereador da legislatura passada, às vezes com divergências partidárias ou ideológicas, e ele tem que trabalhar com os mesmos funcionários. Então, consertou isso no projeto da Câmara. Na hora eles encaminharam ao Ministério Público encaminhou ao Tribunal de Justiça, a ação foi considerada nula, porque o objeto da ação não existia mais. Diferente da Prefeitura, que infelizmente andou, poderia ter sido feito um projeto de reformulação, como vai ser proposto agora. Por que caiu uma palavra do senhor isso? Não poderia ter sido feito antes? Ou não? Como decorreu isso? O negócio senhor tem que resolver? Nós tomamos ciência na transição. Até então a gente não tinha. Não sabia. Não. Aí tomamos ciência. Eu acho que assim, à medida que você toma, a transição não é governo. A transição é um período básico de relatórios preliminares. Não dá para aprofundar numa transição como está a secretaria a fundo, cada ato e tal. Certo? Então, a gente teve uma preliminar e dentro dessa surgiu isso. Tem aqui essa situação. Aí nós imediatamente levamos o foco, por quê? Porque essa ferramenta é importante para a gente poder trabalhar, porque senão a gente não consegue mesmo. Não que os funcionários de carreira, e nós vamos precisar de todos, eu aqui peço e agradeço cada funcionário e vamos pedir para trabalhar, mas isso aí não é para colocar só, de repente, uma pessoa convidada que não é de dentro da prefeitura de carreira. É também, inclusive, para pegar um de carreira e trazer para próximo da administração. Só que hoje nem ele pode vir. Entendeu? Então, não é para dizer todos é de fora. Então, pelo contrário, tem pratas da casa que podem dizer, viu, vem cá que você tem condições, inclusive, de ajudar. Só que hoje não tem mais essa ferramenta, depois da DIN, o prazo vai se extinguir. No SEMAI também. Elinho, uma dúvida que pode ser também para os demais colegas. Esses cargos que possivelmente podem ser extintos nessa reforma administrativa, a partir de 1º de janeiro, com a posse, eles estão ocupados ou eles já são exonerados agora no término do atual prefeito? O atual prefeito, até onde eu sei, tá? E pelo que quando conversamos com ele no dia de transição, eu acho que até por conta da legislação, ele é obrigado a exonerar todos. Tá? Todos os cargos em comissão, em confianças, tem que ser, pelo menos dentro da normalidade, tem que ser exonerado. Tem que ser exonerado. Tá? Mas ele está vago. Então, vamos fazer um exemplo prático. Dia 2, eu o convido para ocupar um desses. E no meio, ele existe. Aí, em fevereiro, venceu o tempo da justiça. E aí eu peço para você retirar-se. É impossível você ter condições de estabilidade para poder fazê-la. Então, a gente entendeu que esse projeto é um projeto importante para Piracicaba, importante para que a administração comece a andar. Né? Não é nenhuma questão de, não, está mudando, tá? É uma questão de urgência, inclusive. É uma questão assim, precisamos fazê-la. Eu tenho certeza que os vereadores vão ter essa sensibilidade, a gente vai expor isso com clareza para eles, né? Com detalhes que hoje nós não temos aqui ainda, porque não terminou de formatar. Porque a gente tem que mexer no PPA, nós temos que mexer na LDO, nós temos que mexer na LOA, entendeu? Nós temos que mexer toda a estrutura já aprovada, que está aí, que acabou de ser aprovada, para ajustar algumas situações, para adequar a lei. Não é um processo simples, é um processo que envolve técnica, jurídica e finanças. Tudo isso dentro de um contexto que um não pode extrapolar muito o outro. E é isso que a gente está procurando fazer. Tá? Prefeito, bom dia. Bom dia. A Secretaria de Trânsito pode passar a cuidar da segurança pública, no sentido de o senhor centralizar os comandos da guarda e dos avisos da Secretaria, por favor?
Olha, a gente está estudando nessa nova concepção de que nós falamos de levar esse projeto, a gente está estudando, isso tem que deixar claro, que algumas secretarias poderão sofrer funções em conjunto. Mesmo as já anunciadas secretárias? Algumas poderão, até para ajustar o quadro entre financeiro, porque a gente tem um limite. Seria maravilha falar, eu quero criar 30, mas não tem um limite nem financeiro e nem questão de custo social, custo para a sociedade. Então a gente tem que fazer esse ajuste, mas sempre à luz daquilo que a gente consiga fazer secretarias afins poder trabalhar em conjunto. Do jeito que a gente está avaliando, inclusive, grandes municípios como Sorocaba, como Campinas, como São Paulo, como Rio Preto, eles já passaram por reformas e a gente viu situações que estão funcionando muito bem e que existe um sinergismo, às vezes, entre as pastas, que é possível trabalhar e potencializar. E algumas a gente entendeu aqui, isso é da rua, como enquanto candidato estava, que as pessoas reclamaram, não dá para ficar desse jeito, tem secretarias que na atual gestão, esse é discricionário do atual prefeito, e a Câmara aprovou na época isso, que a gente entende que já que vai ter que fazer isso, a gente também talvez consiga fazer uma divisão para melhorar, porque a estrutura ficou muito pesada numa só. Entendeu? Até a estrutura que já existe dos que estão de carreira. Só para complementar, presidente, alguns desses referenciais dessas cidades que o senhor citou, tem essa junção do comando da guarda com o comando dos agentes de trânsito, não é caso? Tem algumas situações, talvez não dessa forma, mas de uma forma que dê para trabalhar. Por exemplo, o nosso governador Tarcísio, a Natália Rezende, ela é secretária. Na época, as secretarias eram separadas. E ela ficou secretária de 5 pastas. Infraestrutura, transporte, logística, meio ambiente e tem mais uma. E eu acho que mobilidade. Tá, essa quinta... Tá. Então, quer dizer, um governo do tamanho do Estado, ele entendeu que essas pastas tinham que ter um secretário, mas impossível. Sim, mas os executivos embaixo. Para quê? Para que desse sinergismo a pasta. Dentro dessa secretaria está o DR e a Sabesp. E dentro dessa secretaria está o DR, deputado também, e a Sabesp. A Sabesp agora está em fase dessa parceria. Mas vocês vejam bem. Então, quer dizer, eles entenderam que é um sinergismo. E é o que nós estamos buscando. Sem onerar, tentar fazer com que o orçamento não seja prejudicado por conta disso. Eu acho que a proposta vai ser uma proposta que, como se diz, embora isso esteja acontecendo, seria bom que a gente não precisasse mexer até a gente estar mais com 4, 5, 6 meses lá para avaliar mais profundamente, mas um pouco pela experiência, um pouco porque a gente, como se diz, fomos buscar soluções que estão funcionando. Eu acho que em a Câmara entendendo e aprovando, eu acho que vai ser um choque de gestão propositivo para Piracicaba. Vai dar dinamismo, mobilidade, vai dar facilidade e vai dar celeridade ao trabalho das secretarias e o atendimento. Prefeito Elinho, à luz dos últimos debates para prefeito, 2 problemas ficaram muito em voga: a Secretaria da Saúde do município e o abastecimento. Ontem o prefeito Luciano Almeida esteve na Rádio Educadora e falou que a situação do SEMAI é deplorável. Em virtude desta sua transição e sabendo dos números, o que o piracicabano pode esperar nos 100 primeiros dias do seu governo? Poderá haver um choque de gestão nessas 2 áreas do seu governo? Obrigado, Jairinho. Não tenha dúvida que nós vamos ter que fazer um choque de gestão. O doutor Sérgio está incumbido, está trabalhando muito para que a gente já possa começar a fazer algumas ações na saúde, para que isso já possa começar, nesses 100 dias, começar a ter alguns resultados. É claro que isso não se resolve, mas se cria uma linha, se cria um norte, se cria um planejamento e algumas coisas podem ser executadas, né? Então, na área da saúde, no debate,
senhor tem razão. As duas prioridades. Não que todas as demais secretarias não sejam e não estejam e não vão ter importâncias. Mas nós temos que entender que duas, que a população e a gente eleito hoje, a gente tem que olhar o eleitor, a urna que disse o que ela quer até 2028. E é ali que nós temos que mirar. E a urna diz: cuida da saúde o mais rápido possível. E, não menos e mais grave que a saúde, é o abastecimento de água. E aí, infelizmente, queria relatar hoje isso importante, que vocês também nos ajudem a passar para o cidadão, para a sociedade. Ontem à tarde, eu acabei de ver uma notícia, que eu acho que vocês também devem ter visto, que o Ministério Público, através da Promotoria do Meio Ambiente, entrou com pedido na Justiça de Piracicaba e já obteve uma liminar para que em 15 dias, e aí tem lá toda uma, eu não vou falar juridicamente, mas tem toda lá uma condição que a estação Luiz de Queiroz, ETA 1 e 2, que é aqui, que vocês sabem, próximo aí da ponte, tá? E ela passe a imediatamente suspender qualquer situação de lodo, de descarte, de lodo, etc. Por quê? Essa estação, ela não tem o tratamento adequado do lodo quando você vai tratar a água que vem do próprio rio Piracicaba e mistura partes com o do Curumbataí. Essa água é bruta, ela tem lodo. E dentro da estação, para quem não entende, ninguém tem que entender detalhes, o compartimento é assim: você passa pela primeira etapa, que é colocar produtos como a piscina de casa que faz a decantação. E aí ela decanta o quê? A terra, o lodo que vem na água do rio. A água do rio, quando você olha, ela está marrom, é lodo, ela está suja de lodo, matéria orgânica e etc. Quando ela passa pela estação, ela passa por uma fase que é a decantação do lodo. Esse lodo, ele tem que ser, depois de decantado, extraído, tratado com equipamento próprio, é quase que uma estação dentro da estação, e depois dado uma destinação final adequada. E isso vem vindo desde que mudou a lei ambiental, que precisava, porque antes disso se lavava esse setor, esses filtros, e devolvia essa água, que é uma água suja, um lodo, de volta pro rio. Isso há décadas, há 15 anos vim fazendo isso. A legislação vem desde lá de trás, eu não posso dizer se é 2012, 15, dizendo, não pode. E aí veio-se, como se diz, paliativos. Em 2019, na ação de ontem, está claro que desde 2019 vem se cobrando solução e não foi dada nem no governo do Barjas, nem no atual governo de uma solução definitiva. E a promotoria, e aí a gente tem que entender as legalidades, diz, não pode. E tem 15 dias para resolver isso. E ou fazer um plano de contingência e racionamento de água para Piracicaba. Tudo isso, infelizmente, no apagar das luzes de uma transição de governo, do qual nós vamos estar entrando dia 1º. E essa estação, ela representa em torno de 30% da água. Se hoje, nós piracicabanos, já estamos sentindo a intermitência da falta d'água, com ela operando, você imaginou tirá-la fora. Nós vamos ter mais de 180 mil pessoas que teoricamente ficariam sem águas. E se a gente tiver que dividir o que já falta, tirando essa estação do ar, e não dá para tirar, porque é questão de engenharia,
não dá para tirar. Você tá, eu tiro em 3 dias, a gente põe, depois... Não existe isso. A obra é de 1 ano e meio a 2 anos depois de licitado. Que são equipamentos caríssimos, tá? Que demanda recursos, e mesmo que o tendo, a gente não faz porque é obra de engenharia. Tá? Então, se a gente tiver que parar a estação, por quê? Porque ela vai enchendo o lodo, vai enchendo e chega num ponto que ela não... Onde eu ponho o lodo? Você tem que desligar a estação. Para remover, aquilo é um negócio assim, vocês não têm noção de toneladas e toneladas que geram. E não geram num mês, geram 3 vezes ao dia. Que você tem que fazer essa situação. Então, é uma situação que eu gostaria de colocar, certo? Que é o povo piracicabano, se tivermos que cumprir da forma que está, a gente, claro que vai conversar e tentar fazer com que o custo-benefício seja melhor para a sociedade, menor para o... A sociedade vai acabar sofrendo, o piracicabano vai sofrer por uma inércia ou por uma falta de gestão, inclusive, de décadas, aonde que eu vinha falando em campanha, e eu não estou fazendo discurso de campanha porque eu estou eleito, que o SEMAI estava sucateado. E que isso ia entrar em colapso se permanecesse nessa rota. Então, o desafio enorme para nós, piracicabanos, é a gente investir no SEMAI, imediatamente trabalharmos para que essa PPP seja justa do esgoto, porque da forma que está, você vai arrumar o SEMAI e ele vai quebrar de novo, porque a PPP vem da forma que está, ela passa a trabalhar contra o próprio sistema de água. Então nós vamos ter que conversar muito isso. Mas aqui uma conversa com a PPP e aqui, na outra mão, urgente, um trabalho. Porque se a gente tiver que fazer rodízio de água numa cidade que já falta, como é que fica o cidadão comum? Como é que fica o cidadão que tem o comércio? Como é que fica empresas, hospitais, creches? Então, a gente vai, com certeza, a gente respeita a lei, mas com certeza a gente vai conversar, passar isso tecnicamente com os técnicos no momento oportuno do SEMAI, porque isso, infelizmente, é uma situação muito preocupante. Mas, olha, muito preocupante. Não estamos fazendo terrorismo, estamos dizendo... Por quê? Porque se tiver que cumprir desta forma e nessa rapidez, o impacto para o cidadão comum, que não teria que pagar mais essa dor, por falta de fazer a gestão lá atrás, por falta de ter investido, porque se vem comunicando desde 2019... Nós estamos em 2024. E se vem desde 2012, 10, a lei dizendo, olha, não pode mais. Houve uma tolerância. Só que com esse governo que está entrando hoje, a tolerância é 0. Mas eu tenho certeza que a gente vai buscar um entendimento para que a cidade de Piracicaba possa superar isso da melhor fase possível. Mas a gente não pode hoje deixar... E a gente tomou também por surpresa uma liminar que saiu ontem, né? De uma ação que saiu ontem. A gente sabia que estava problemas, na transição a gente sabia que estava aí tendo que conversar com o Ministério Público, tentar um caminho, e a gente entendeu que isso ia ter um tempo para a gente falar, mas da forma que está, infelizmente também nos pegou de surpresa. Elinho, a última pergunta que eu faço, prometo, ontem eu vi aí a agência SP Águas, ligada à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, autorizou que a Americana faça mais captação de água no Piracicaba. Mais um problema, sabe? Para conversar de repente com a SP Águas, com a Americana, porque o esgoto, nós somos aqui, acho que na ponta, no final da linha, né? Tudo que é tranqueira está aqui no Piracicaba. Isso devia ser um pedido técnico, eu acho que já devia estar dentro daqueles projetos que a Americana tem uma cota à parte, né?
Então, assim, eu não posso me aprofundar porque a gente precisaria entender melhor de onde veio, porque assim, provavelmente não é uma coisa que veio de ontem para amanhã, protocolou e pronto. Deve ter tido um estudo, deve ter alguma coisa que sustente isso. Até porque nós temos o PCJ, a Bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, nós temos aí a agência. Então, ou seja, tem instrumentos e ferramentas que compõem os órgãos, a sociedade civil, os governos dos municípios e o governo do estado em conjunto, que cuidam dessa região, dessa bacia toda de contribuição, desde lá do alto de Extrema, que vem, desde a região de Campinas e vem para baixo, desde a região do Cantareira. Então, ou seja, isso a gente não pode dizer em detalhes, porque aí a gente estaria afirmando alguma coisa. Não acredito que o problema, por ele captar, esteja atrapalhando, não. É porque é o seguinte, nós não estamos faltando água. Eu dizia isso na eleição. Como no período eleitoral estava muito seco, não chovia, então dava a impressão assim, não, mas o dia que chover, aí não vai ter problema com falta d'água mais. Pelo contrário, continua chovendo, o Rio Corumbataí tem água mais do que suficiente, já com as chuvas recuperou, o Piracicaba partes já recuperou, mas o problema da água continua. Porque o problema da água não está no volume captado do Rio Piracicaba ou do Corumbataí. O problema da água está entre captar pouca água, não tratar o suficiente, entendeu? E aí tem o problema do lodo no meio, que o lodo não muda em nada que vai sobrar água, pelo contrário, é uma questão ambiental, você vai investir para resolver um problema ambiental, não um problema de falta d'água, tá? Então nós vamos ter que mexer com as estações, vamos ter que fazer isso, depois nós vamos mexer com adução. Por quê? Porque não adianta você captar, tratar e depois você não ter as tubulações, as adutoras suficientes para fazer a vazão. Lá na ponta, nós vamos ter que cuidar do quê? Do vazamentos, da perda. Campinas perde 16% da água tratada. Piracicaba perde 57% da água tratada no caminho. Então nós vamos ter que trabalhar, é um contexto e um desafio recuperar o nosso sistema municipal de água. E isso, claro, que demanda projeto, engenharia séria, recurso e tempo. Mas é um desafio que a gente se comprometeu com a população em trabalhar muito para pelo menos arrumar caminho, pelo menos começar a estabilizar o sistema. Bom dia, prefeito. Bom dia, doutor Pacheco. Bom dia, Alex. Deputado Alex. Assuntos importantes. SEMAI, saúde, mas o esporte, uma ferramenta de transformação, há muito tempo está sucateado em Piracicaba, há muito tempo, há mais de 20 anos. Qual é a ideia para o desenvolvimento e infraestrutura do esporte a partir de 2025, prefeito? Nós vamos tomar pé, Canadinho, da situação, vamos conversar com quem está no esporte, com quem trabalha com o esporte, como nós falamos em campanha, a gente vai chamar para conversar, ouvir, porque tem muita gente boa que pode nos ajudar, pode contribuir. Sabemos que é uma pasta que ela vem perdendo recursos ano a ano, e este orçamento, ele tem menos valor ainda, foi deixado menos recursos para o esporte. Hoje os recursos que tem no orçamento do esporte é para pagar as despesas somente que tem com funcionários e pequenas manutenções, coisa mínima do mínimo. Então nós vamos ter que fazer um trabalho muito forte. Como o senhor disse, 20 anos. Não dá para recuperar num prazo curto. Mas se a gente começar a trabalhar, a gente constrói. Começa a resolver as urgências, depois nós vamos para as emergências, como diz o doutor Pacheco, e depois nós vamos curto prazo, médio prazo e aí projetos de longo prazo. Elinho, o senhor tem feito visitas a Brasília, não precisamos aqui falar da sua relação com o governador Tarcísio, Alex Madureira, André do Prado, presidente da Assembleia. Quais são as boas novas que o senhor já conseguiu nessas andanças por Brasília e no governo do estado? Tem algum projeto, algum dinheiro novo? Olha, a gente, como se diz, Jairinho, a gente para Brasília e São Paulo nós temos o Alex, isso facilita muito.
né? Brasília, a gente vai namorando, gente. Porque lá primeiro é o namoro. Você vai lá fazer uma visita, entender, conversar, né? Porque você não chega lá e diz assim, ó, me dá aqui e tal, porque eu sou prefeito de Piracicaba. Ele falou, ó, como Piracicaba eu tenho mais 300 cidades no país, do tamanho de Piracicaba o maior, quer dizer, no Brasil. Então, quer dizer, tem 6.000 prefeitos no país. Todo mundo quer recurso. A gente está trabalhando, pavimentação, temos colegas, o Alex também tem colegas do próprio partido que vai estar abrindo porta para a gente também em Brasília, né? Aqui no governo do estado, independente, o Alex está trabalhando, está alinhado com o governo para a gente trazer. Então nós estamos animados. O que eu posso dizer? Nós estamos animados, as conversas estão boas, mas nós sabemos que nós estamos diante de um ajuste fiscal muito pesado, em que a gente acha que, se não for ajustado essas contas públicas, isso é notório, está aí na imprensa nacional, mundial, nós podemos sim entrar num ciclo em que o país pare de crescer ou até perca, e isso reflete nas contas públicas de todo o ente federativo, inclusive de Piracicaba. Eu sempre falo assim, se Brasília pegar resfriado, nós aqui pegamos pneumonia. Porque os recursos, embora a gente arrecada, mas a gente manda para o governo federal, manda para o governo do estado, e eles, parte disso, retornam para a gente. Não é todo, tá? E tem os impostos municipais, mas eles são muito mais limitados, né, do que os demais impostos. Mas nós estamos trabalhando e a gente está com umas perspectivas positivas. De alguns projetos que a gente trabalha, inclusive na área de saneamento, que é uma coisa que o SEMAI vai precisar de investimentos, né? Na saúde e em outras áreas, claro. Bom, o deputado quer falar mais alguma coisa? Então, agradecer a oportunidade a cada um de vocês que puderam tirar o tempo, vir aqui, tá? Ter essa oportunidade que a gente teve de dizer que nós estamos abertos à imprensa, a vocês, a cada um, porque a gente quer ter essa relação de transparência, de verdades, para que a gente possa trabalhar por Piracicaba mesmo. Dizer para vocês que conte com a gente, tá? E que a gente espera poder contar com vocês também, em todas as áreas que vocês puderem, para levar a notícia, para esclarecer o cidadão, né? Para que a gente possa fazer com que o cidadão também seja o nosso parceiro nessa jornada. Se a gente remar para o mesmo lado, independente, tá, do posicionamento ético, político, partidário, enfim, editorial de cada um, e a gente respeita, mas se a gente remar para Piracicaba, eu acho que a gente soma para a gente sair dessas situações, dessas dificuldades, e a gente virar essa chave e, se Deus quiser, poder lá no final do governo entregar um governo melhor, entregar uma cidade melhor, porque Piracicaba merece. Potencial nós temos, viável nós somos, pujante nós somos. Nós só precisamos fazer com que isso aconteça junto. E o município tem que fazer a parte dele. Eu quero dizer aqui que nós contamos com os nossos funcionários públicos. Todos eles de carreira, a gente vai estar irmanado para fazer com que também, como prefeitura, a gente possa contribuir com a sociedade propositivamente e fazer aquela política que nós combinamos na eleição. Política que traga resultado para a sociedade, né? E aí, usando a frase da própria campanha, agora é a hora de começar a desenrolar Piracicaba, não tem outro jeito. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui de volta agora com o prefeito eleito, Elinho Zanato, aqui no salão do Hotel Nacional, na entrevista coletiva para toda a imprensa, e não poderíamos deixar de perder essa oportunidade de falar diretamente com o prefeito eleito. Primeiramente, parabéns pelas indicações, e agora desenrolar Piracicaba, né, prefeito? Bom, quero agradecer o Canadinho, o Portal Nova 15, a todos vocês que nos ouvem, nos vê, nos assistem. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é isso, a gente procurou trabalhar dentro do possível
com características bem técnicas. Claro que é um desafio, é claro que o primeiro ano você pega um orçamento já aprovado pelo governo anterior, com prioridades focadas na forma anterior da gestão, os planos plurianuais, a lei de diretrizes orçamentária anterior e a LOA, que é a lei de orçamento, que é o financeiro, aprovado no governo anterior. Isso faz parte, não é Piracicaba que é diferente. Então, no primeiro ano, você está, de certa forma, mais engessado. Aí, agora é que você vai criando, de fato, o novo PPA, a nova LDO e a LOA para o próximo ano. Mas isso não impede a gente de trabalhar e, se Deus quiser, começar a desenrolar Piracicaba, como nós falamos, dentro das prioridades, como se diz, as urgências, as emergências, e aí a gente vai para o curto prazo, depois a gente projeta médio e longo prazo. Eu acho que é isso que a população nos creditou com o voto na urna. Legal, sabemos das urgências e emergências, como o senhor mesmo disse, né? O SEMAI é uma delas, a saúde precisa, né, sempre estar sendo vista com bons olhos, mas como nós somos o canal de esporte na cidade de Piracicaba, eu não poderia perguntar isso para o senhor, deixar de perguntar isso para o senhor. Já perguntei na coletiva e para falar para o nosso público, o público que quer diretamente ao esporte, teremos um choque de gestão em relação a isso, prefeito? Olha, nós temos um orçamento no esporte que vocês sabem melhor, que vem caindo não só dessa gestão, desde outra gestão havendo corte no orçamento. O orçamento do esporte hoje é muito baixo. Hoje o orçamento do esporte praticamente mantém a secretaria somente em operação, que é pagar os funcionários, as despesas de custeio praticamente da secretaria, praticamente com zero de investimentos. Mas nós não vamos deixar de dar atenção, não vamos deixar de conversar com a sociedade, com o esporte, para a gente poder projetar e começar a trabalhar junto. De repente a gente faz o quê? Primeiro o que é possível e aí a gente vai se programando. E vamos fazer parcerias no governo do estado, no governo federal, para ver se a gente também atrai recursos e investimentos que possa fazer com que o esporte de Piracicaba esteja no lugar que sempre mereceu e às vezes a gente não teve essa oportunidade. Mas contem com a gente, nós vamos trabalhar para isso. Legal, aproveitando aqui, prefeito Marcelo Gobet, um dos nossos comentaristas do Portal Nova 15, quer fazer uma pergunta, Marcelo, para o nosso prefeito? Parabéns, prefeito eleito, Elinho Zanata. Elinho, uma coisa que me ressaltou muito na entrevista coletiva foi a questão da união. Há divergências, quando o senhor comentou do Alex Madureira, o deputado Alex Madureira. Há pequenas divergências, mas todos olhando pelo bem-estar da cidade. Aquilo que o senhor comentou, remar todos para o mesmo lado pelo bem-estar da cidade. É uma nova forma de pensar, uma nova forma de gestão que a política pode trazer para Piracicaba, para São Paulo, para o Brasil? Ô Marcelo, é importante sua pergunta. Eu acho que você foi assim... muito certeiro na pergunta e praticamente na resposta. É isso, é essa forma de gestão que a gente propôs na rua. Ó, gente, o que funciona, vamos estar juntos e vamos melhorar. O que não funciona, nós vamos trabalhar para funcionar. Mas assim, o que a gente tem que ter? Harmonia. Não é unanimidade, mas unidade por Piracicaba. Que eu acho que é isso que Piracicaba precisa hoje. Piracicaba precisa de paz, de harmonia e que a gente possa trabalhar remando para o mesmo lado. Mas tem coisas que eu acho que deveria ser dessa forma ou de outra. Ótimo, vamos estar ouvindo, vamos estar avaliando, mas assim, o propósito tem que ser único, que é a nossa cidade. É aquela questão, a mente aberta para ouvir outras pessoas. Às vezes a gente fica tão preso num pensamento que a gente não vê outras questões. E vindo de pessoas de fora pode ajudar muito nessa questão, né? Eu acredito assim, tem as pessoas que vão trazer novidades, tem muita prata da casa, a gente sabe que Piracicaba tem pratas da casa que vão contribuir, teve pessoas que não quiseram contribuir diretamente, recebeu um convite, mas assim, eu não posso, eu tenho um problema de horário, eu tenho um problema de família, eu tenho um problema, empresas, ou onde eu trabalho que eu não posso. Então, a gente procurou também trabalhar com aqueles que puderam. E a gente quis que todos que estivessem nesse propósito, principalmente os nossos secretários, estivessem com disponibilidade de tempo integral. E nem mesmo essas pessoas que foram convidadas não podem ter aceitado os secretários, mas ajudar de alguma forma vão estar sempre ajudando, né? Todas estão, e eu estou pedindo que venham nos conselhos,
Porque tem os conselhos que participem, que venham nos conselhos, que traga ideias para a gente. Aqui ninguém é dono da verdade, sabe? A gente vive aprendendo. No dia que a gente achar que já aprendeu tudo, a gente não está mais nesse mundo, não. Então a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Claro, erros e acertos, quem não o tem na vida? Né? Todos erram, acertam. Mas se a gente errar menos, a gente acerta mais. Isso é quase que um refrão. Mas errou menos, você acerta mais. Nós vamos tentar errar menos. Só para liberar o prefeito aqui, a parceria, a pública-privada, o quanto isso é importante e se de fato isso vai acontecer, principalmente no esporte, prefeito? Olha, hoje, havendo uma gestão moderna e eficiente e havendo um equilíbrio contratual, tá? Diferente, por exemplo, de parcerias privadas que foram feitas com o SEMAI, nós estamos vendo aí o resultado e o resultado não é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vê que levou a essa situação, tá? E outras parcerias que podem estar, sim, pesando para o município. Então, como área da saúde, se não for bem feita, bem estruturada, então não é a parceria público-privado, o modelo é ruim. É a forma que você leva o edital que pode, aí sim, prejudicar ou um lado ou prejudicar o poder público. Nós não temos nada contra fazer parceria público-privada. Dentro da lei, claro. Claro, legal. Estamos aqui mais uma vez, Marcelo, prefeito Hélio Zanata, parabéns mais uma vez pela... Tá invicto, né? Já pode... Tá invicto. Me permita, pode pedir música, que a gente brinca, até para quebrar um pouco, né, prefeito? Mas... Não, a gente tem que agradecer, eu acho que o principal ator dessa história é o povo. É o cidadão piracicabano que deu esse voto de confiança. E eu digo mais, não é só confiança, é confiança e uma esperança. E a gente vai trabalhar muito para que a gente possa honrar esse voto, né? O melhor do nós vamos dar. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, nos iluminar, dar força, dar sabedoria, dar discernimento para a gente poder trabalhar para Piracicaba. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo maior. E o prefeito disse uma palavra fundamental para esse governo, a esperança de Piracicaba retomar o seu lugar, né? O lugar de uma cidade metropolitana, né? Ela abrange mais de 1,5 milhão, né? É isso, né, prefeito? Então Piracicaba precisa de um governo, né, de um prefeito, no caso aí hoje Hélio Zanata, e nós aqui do Portal Nova 15 agradecemos mais uma vez esse bate-papo aqui. Muito obrigado, Canadinho, Marcelo, obrigado ao Portal Nova 15, um grande abraço a todos vocês e nesse momento desejar aí um Feliz Natal, cheio de saúde, de paz, de harmonia e um feliz final de ano e próspero ano novo a todos, que Deus abençoe, muito obrigado. Muito obrigado, nós que agradecemos ao prefeito Hélio Zanata, mais uma vez aqui batendo papo com o Portal Nova 15. Estamos aqui na entrevista coletiva realizada pelo prefeito Hélio Zanata e ao meu lado agora o deputado estadual Alex Madureira. A gente viu a importância durante a entrevista, Alex, dessa união prefeitura com a Câmara, lógico, representando a cidade de Piracicaba, Alex. Alex, essa junção, esse apoio para o desenvolvimento da cidade, o que representa tudo isso? Olha, eu fiz questão de frisar aqui, vou repetir aqui, nosso apoio não foi só na campanha, né? Inclusive, a minha vinda aqui hoje foi esse gesto de demonstrar que o nosso apoio continua. Continua ao prefeito Elinho, ao vice Sérgio Pacheco e à Prefeitura de Piracicaba e a nossa cidade. Eu quero continuar trabalhando ali na Assembleia Legislativa, cumprindo meu mandato lá como deputado estadual e poder continuar ajudando Piracicaba. Então, eu me coloquei à disposição mais uma vez do prefeito, mais uma vez da cidade de Piracicaba, para continuar ajudando a nossa cidade e o que eu puder ajudar e contribuir com a nova administração da prefeitura, para que a gente possa fazer com que Piracicaba se desenvolva ainda mais e a gente cumpra o nosso papel, né, no poder público, de devolver para a população, de fazer com que a vida das pessoas melhore. Alex, uma coisa que ficou bem bacana, ressaltado na entrevista do Elinho, aquela questão, divergências podem ocorrer. Lógico, ninguém apoia 100% a ideia de um e de outro, mas o importante é o bem da cidade, né? Acho que a grandeza na política, ela deve ser assim. Nós podemos não concordar 100% com todas as coisas, mas quando o benefício público, ele vem à frente das aspirações pessoais, né? Então, quando a gente pensa no público, quando a gente pensa na população,
o interesse público ele tem que vir primeiro do que o interesse pessoal. Então, eu estou aqui hoje para demonstrar isso, que nós temos sim o interesse com a população, o interesse de melhorar a vida das pessoas, e isso, aquilo que nos separou na campanha no primeiro turno, é muito menor do que nos une agora no segundo turno, e nos une agora na administração, na nova administração da prefeitura, para fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor e a nossa cidade se desenvolva mais, resolvamos juntos os grandes problemas que Piracicaba tem, e isso nós só vamos conseguir fazer juntos. A eleição acabou, começou a administração, vai começar a partir de 1º de janeiro e nós vamos trabalhar juntos. Isso pode ser uma nova forma de gestão para a grandeza da cidade? É exatamente isso, né? Nós tínhamos 2 forças políticas que estavam ascendendo em Piracicaba, eu de um lado e o deputado Elinho Zanata de outro, e nós resolvemos nos unir, né? Depois da eleição no primeiro turno, e na nossa conversa nós decidimos que essa união ela iria ser longa, não iria ser uma união somente para a campanha, somente para a eleição. Tanto é que não houve pedido de nenhum para o outro, né? Eu procurei vestir a camisa da forma que eu pude, contribuir da forma que eu pude, trazer aquelas pessoas que nos ajudaram na eleição, pedir aos eleitores que votaram em mim no primeiro turno que votassem no Elinho no segundo turno. Isso funcionou. Você somar os votos dos dois, dá praticamente exatamente o que ele teve no segundo turno. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído para isso, para uma mudança para a cidade. E o Elinho é um cara que tem experiência, já foi prefeito de outras 2 cidades aqui da região, cidades menores, mas já tem experiência com o executivo, sabe como lidar com a máquina pública. Isso vai ser importante para Piracicaba, é uma mudança, é uma renovação, mas com experiência. Deputado Alex, muito obrigado pela participação aqui no Portal Nova 15. Uma mensagem para o pessoal 2025 chegando aí, uma mensagem para toda a galera que está acompanhando a gente. Olha, obrigado. Primeiramente, agradecer o Portal Nova 15 pela cobertura que tem feito, não só hoje aqui nessa coletiva de imprensa, anunciando a boa parte dos secretários, a maioria dos secretários da cidade de Piracicaba para o ano que vem, mas também parabenizar vocês pelo trabalho que vocês realizam, principalmente com relação ao esporte, né? Eu sou um fã do esporte amador em Piracicaba e sou fã daquilo que a Nova 15 tem feito. E desejar a vocês, né, que estão acompanhando aí a Nova 15, desejar um Feliz Natal, um Natal abençoado em família, que você possa ter essa alegria de, nesse momento tão importante, rever alguns conceitos, né? Pensar um pouquinho no próximo e também uma mensagem de ano novo, desejar a vocês um ano abençoado, 2025 seja muito melhor que 2024. Se Deus quiser. Muito obrigado, deputado Alex. Esse foi o deputado Alex Madureira, aqui direto no Portal Nova 15. Volto aqui na entrevista coletiva realizada pelo prefeito Hélio Zanata, ao meu lado o vice-prefeito e secretário da Saúde, Dr. Sérgio Pacheco. Dupla função, dupla dor de cabeça, duplo desafio, Dr. Pacheco. Mais ou menos isso, né? Mas a gente sabe que a vice-prefeitura já demanda algumas coisas importantes aí, mas a Secretaria de Saúde, a gente tem um carinho especial pela pasta. Nós, como vice-prefeito, claro que vamos participar da administração como um todo, mas dentro da saúde é a minha praia, né? Onde eu estou já há mais de 20 anos. E onde a gente se sente à vontade aí para contribuir. É uma pasta hoje, das tantas pastas da prefeitura, é uma das que mais sangra hoje em dia, né? A gente tem aí o SEMAI e a saúde hoje sangrando mesmo, e as outras bastante feridas. Então o que a gente espera é o quê? Fazer uma gestão de resultado, como a gente propõe desde o início da campanha, uma gestão voltada para a população, para que não só quem nos elegeu, mas os 500 mil piracicabanos quase, possam ser afetados de maneira positiva pela saúde funcionando. E o que a gente pôde ver durante a transição, graças a Deus, foi que os servidores, os funcionários, muita gente, a gente vê reclamação, foi mal atendido, o funcionário me tratou mal, mas a gente pôde sentir o espírito desses funcionários, e eles estão muito bem imbuídos do espírito de ajudar, de contribuir com a secretaria, de trabalhar em prol da população. O que muitas vezes não tem é material mesmo para poder fazer o melhor deles, para poder desempenhar o melhor. Às vezes eles não estão do lado das melhores pessoas. Então, assim, o que a gente tem que fazer? É uma gestão de pessoas eficiente, trabalhar com esse funcionário, trabalhar com o servidor. A gente percebe a esperança de poder trabalhar de maneira adequada deles, de poder atender a população de maneira adequada.
Eu acho que isso é muito do que a gente precisa resolver. Graças a Deus a gente já percebe essa vontade no olhar do funcionário, no olhar do servidor. E a população do outro lado, a gente também percebe que eles querem muito que melhore a saúde, que melhore a questão do atendimento, que diminua o tempo das filas, o tempo de cirurgia, o tempo de espera para um hospital, para uma internação, o número de pessoas na UPA. Então, tudo isso está no nosso radar desde o início, na verdade, desde muito tempo, que eu já trabalho há 20 anos aqui em Piracicaba, sei como são esses problemas, trabalho com o SUS há 20 anos, e a gente, graças a Deus, tem a receita certa para que a coisa funcione. O que a população tem que entender, a imprensa também, a gente pede essa compreensão, que nada é da noite para o dia. A gente tem que andar junto nesse caminho de propósito, nesse caminho de esperança, porque assim, a população de um lado, o servidor público do outro, a imprensa e o poder executivo e o legislativo, naturalmente, caminhando junto, no mesmo propósito, não tem como dar errado. Tá? Milagre não vai acontecer da noite para o dia, mas vai acontecer. E a gente quer fazer parte desse processo, a gente vai fazer bastante sucesso nesse trabalho se estiver junto, com vocês da imprensa, com a população, com o poder legislativo e com todos os servidores que hoje estão servindo a Secretaria de Saúde e que a gente pode sentir no rosto de cada um, nas palavras de cada um, que eles estão esperançosos, que eles têm muita vontade de servir. A gente percebe isso, não foi uma coisa espontânea não. A gente visitando cada unidade, a gente percebeu no olhar de cada um deles. Uma coisa que a gente percebe, tanto na entrevista coletiva, agora nas palavras do senhor, é a questão de todo mundo caminhar junto. Pode ter as divergências, mas todo mundo caminhando junto para um bem maior. E isso é o mais importante nesse momento, justamente para tudo isso acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. Ontem, quando já vazou o meu nome como secretário da Saúde, graças a Deus a gente vê os veículos com a grande maioria dos comentários positivos, esperançosos, enfim. Mas a gente vê comentários negativos de pessoas que têm simplesmente ideologia diferente da nossa. E pelo amor de Deus, nós não vamos fazer um governo ideológico, a gente quer fazer um governo de servidão mesmo. Quando nós estamos como servidor, a gente tem que servir a população. Então não importa se é direita, esquerda, centro, se é preto, branco, amarelo, a gente não tem absolutamente nenhum tipo de preconceito, a gente quer trabalhar para a população. Então é isso que a gente quer que a população também faça parte dela de apoio. É claro que aquilo que tiver errado a gente quer ouvir, aquilo que tiver em desacordo com o que as pessoas esperam a gente quer ouvir, nós estamos abertos para ouvir. Como eu falei agora há pouco num outro veículo, eu acho que metade da população piracicabana tem meu celular, quem não tem meu celular tem meu Instagram, tem meu... viu? Então, assim, a gente não quer se esconder de ninguém, não vai se esconder de ninguém, mas a gente quer esse bom senso de que, de maneira alguma, a gente está agindo de maneira ideológica. A nossa ideologia é fazer com que Piracicaba funcione, desenrole, desenvolva e que essas feridas que hoje sangram cicatrizem e fiquem absolutamente sanadas ao longo do tempo. Não vai ser da noite para o dia, mas vai acontecer, se Deus quiser, e com a ajuda de cada um de vocês. Falando como termo médico, né, uma ferida não cicatriza de uma noite por dia. Leva um tempo, tem todos os cuidados, eu que o diga, mas enfim. E com isso, da mesma forma, todo esse trabalho que vai ser feito junto à saúde de Piracicaba, né? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que assim, as feridas estão abertas em todas as secretarias. Na Secretaria de Saúde, aquela ferida que está sangrando, hemorragia, isso, aquela que está com hemorragia e num paciente já diabético, cardiopata, aquela ferida que dá mais trabalho para cicatrizar. Mas assim, o que a gente percebeu é isso, que os remédios que a gente tem para fazer com que as feridas cicatrizem, graças a Deus eles têm tudo para funcionar. Só que a gente tem que todo mundo trabalhar nesse cuidado da ferida. Não adianta o secretário, só o prefeito, só não. É todo mundo junto. O remédio é cada um de nós. Doutor Sérgio, uma palavrinha para o pessoal do Portal Nova 15, que gostaria de falar justamente sobre isso. O que esperar? A esperança. Foi uma palavra-chave que a gente escutou aqui hoje. A esperança para uma gestão começando em 2025 de mudança para Piracicaba. Eu acho que isso é o mais importante, assim, eu agradeço o espaço que o portal está cedendo e sem dúvida nenhuma a grande palavra é esperança, né? Nós somos o governo da esperança, foi isso que depositou 106.399 votos na urna. Então, assim, se a gente pensar na população de Piracicaba, esses 106.399 foram lá nessa questão de esperança e outras tantas pessoas foram lá com medo dessa mudança, porque achavam que, chamava Elinho de síndico, prefeito de cidade pequena. Não, o desafio é o mesmo, na verdade, o orçamento é proporcional para cada pasta, para cada governo.
Então, assim, até nessa proporcionalidade de orçamento, as prefeituras que ele abarcou antes de Piracicaba foram prefeituras com um orçamento proporcionalmente menor do que Piracicaba. Piracicaba tem um orçamento robusto, mas tem problemas também, naturalmente, de cidade grande, de região metropolitana. Mas a gente sabe exatamente o caminho que a gente decidiu trilhar. Eu não iria, eu estava com uma vida absolutamente confortável dentro da medicina, com a minha família, muito mais tranquilo do que estando no telhado, mas a gente jamais entraria pensando numa coisa que não fosse o caminho certo. Então, assim, nós, tanto eu quanto o Elinho, nós não precisamos da política, muito pelo contrário, a política nos traz prejuízo tanto na vida pessoal quanto na vida financeira. Mas a gente tem certeza de que o que importa é o propósito, e o propósito é justamente esse, de trazer esperança para a população e de que a população deposite essa esperança na gente, porque juntos a gente vai conseguir fazer com que esse propósito seja Piracicaba. Piracicaba está muito acima da nossa questão pessoal. A gente não tem nenhum interesse que não seja Piracicaba, a população piracicabana ser atendida da melhor maneira. E a gente pôde sentir que muita gente está imbuída nessa mesma esperança, nesse mesmo propósito. E é isso que a gente agradece a cada um, não só quem votou, mas cada um que está do nosso lado hoje, e pede para quem não está que venha para o nosso lado, porque cada pessoa ela tem um universo, ela atende outras pessoas, ela ouve outras pessoas, e a gente só vai saber resolver os problemas conhecendo de fato os problemas. Então a gente sabe o macro, sabe muita coisa que chega até a gente, mas cada dor, cada ferida, cada coisa que a gente vê por aí, a gente só vai conseguir realmente ter noção e ter acesso se as pessoas trouxerem para a gente, e é para isso que a gente está de portas abertas aí. Essa foi a presença do Dr. Sérgio Pacheco, vice-prefeito e novo secretário da Saúde aqui da cidade de Piracicaba. Dr. Pacheco, muito obrigado pela presença no Portal Nova 15. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Olá, amigos do Portal Nova 15, estamos aqui presentes na cobertura da entrevista coletiva do prefeito Hélio Zanata, comentando sobre todo o seu secretariado, e ao meu lado aqui Marcelo Maron, hoje procurador, convidado e aceitou o convite para procurador-geral do município. A gente está acostumado a se encontrar num outro ambiente, mas que envolve muito o coração da cidade, né, Marum? E hoje aqui, envolvendo ainda agora praticamente toda a cidade, ainda mais a fundo. Esse novo desafio, o que representa para você, Marum? Vamos lá, bom dia a todos. Bem colocado por você, que nos encontramos sempre, né, falando do 15 de Piracicaba, que é uma parte muito importante para Piracicaba. E agora, como procurador-geral do município, é uma responsabilidade muito grande, né? Temos que trabalhar com a legislação, com a transparência sempre, com a legalidade, e isso é que o Hélio nos pediu, isso é que o Hélio espera de todo o secretariado, e nós vamos procurar retribuir da melhor forma possível para cada cidadão de Piracicaba, para ter cada vez mais uma vida melhor, digna, e isso é que nós vamos procurar fazer para a administração do Hélio Zanata. Marcelo, para o pessoal de casa, o que um procurador faz mais a fundo? Alguns sabem, entendem bem, outros não, mas de uma maneira geral, o que o procurador pode fazer pelo município? Nós representamos, né, juridicamente a prefeitura, né, o município, nas ações, seja elas judiciais, administrativas, né? Nós temos que tratar todo o grupo de procuradores, né, que nós representamos, todos os servidores da Procuradoria, todos os servidores públicos, né, e tratar da melhor forma possível para que todas as ações que a administração do Hélio venha fazer seja pautada sempre na legalidade, na transparência, e isso é o nosso trabalho, é o trabalho do dia a dia de um procurador-geral. Evitar algumas confusões que até ele comentou ali, tá sempre de olho, cuidando o bem-estar da prefeitura e da cidade, né, Marum? Sim, nós temos que respeitar, né, sempre as ações políticas, né, que é desenvolvida por cada administração, e a Procuradoria tentar sempre procurar fazer da discricionariedade do administrador, não se confundir com falta de legalidade, falta de transparência, e fazer, ao final, um bom trabalho para todos os munícipes. E o desafio é grande? O desafio é enorme, né? Nós já estamos na casa há algumas décadas, né, como procurador jurídico de carreira.
Quero aqui estender toda a emoção a todos os colegas, a família, a Deus principalmente, né? Ao Hélio que nos fez esse convite, mas nós sabemos da responsabilidade. É uma responsabilidade muito forte, mas que eu tenho certeza que eu estou preparado para executar da melhor forma possível as funções pertinentes a um cargo como esse. Marum, boa sorte nesse novo desafio aí pelo município de Piracicaba. Boa sorte 2025, 15 ainda, né? Estamos juntos. E agradecer a sua presença aqui no Portal Nova 15. A alegria nossa sempre estar falando com vocês. Contem com a gente, a casa vai estar sempre aberta lá, quando vocês precisarem. E é sempre um prazer estar falando com vocês. Esse foi Marcelo Marum, procurador-geral do município, aqui na entrevista coletiva do Hélio Zanata. Estamos aqui direto do salão do Hotel Nacional, na coletiva de imprensa do prefeito eleito Hélio Zanata, mas agora falando com o novo secretário de Esportes, Roger Carneiro. Roger Carneiro é administrador de empresa, formado em administração de empresa, também já foi secretário de Esportes na cidade de Capivari. Roger, primeiramente obrigado por bater esse papinho com a gente aqui no Portal Nova 15. Portal Nova 15 que é um canal 100% voltado ao esporte e com muita satisfação a gente recebe o seu nome. O nome, como eu disse para você ali fora do ar, não via um nome melhor do que o seu. Parabéns mais uma vez e você tem a telinha do portal para falar um pouquinho daquilo que você tem de ideia para esses próximos anos aí como secretário de esportes da cidade de Piracicaba. Bom dia, muito bom dia a todos. Eu estou muito feliz, um sonho realizado. O nosso prefeito Hélio Zanata confiou no nosso trabalho. Fizemos um levantamento para ele, eu acho que foi bem significativo. Ele gostou do nosso trabalho e acreditamos que o perfil do Hélio Zanata como prefeito é o nosso perfil. A gente buscar os recursos necessários, ir atrás do melhor para o esporte de Piracicaba, né? Então procurar sempre fazer com que os nossos munícipes sejam melhor atendidos, que é o nosso objetivo como servidor público. Então fico muito feliz por essa chance, agradecer ao nosso prefeito Hélio Zanata e de ter dado essa oportunidade e procurar fazer o nosso melhor todos os dias. A gente sabe que você mesmo disse, é um sonho, mas a gente sabe, você pode imaginar isso, o tamanho da responsabilidade que você tem. É uma ferramenta de transformação, o esporte, nós somos do esporte, você é do esporte, a gente sabe disso. Qual a grande dificuldade você pode, de repente, já nesse primeiro momento, nesse primeiro momento de transição, você encontrou o que você acha que vai ser um pouco mais difícil? O desenvolvimento do esporte dentro da cidade ou a infraestrutura que ela está totalmente sucateada, Roger? Como eu falei para você, a gente tem que buscar as ferramentas ideais para o nosso crescimento. Não adianta a gente construir elefantes e deixar eles sucateados, né, como você falou. Procurar fazer o nosso melhor, procurar buscar recursos que vão ser implantados dentro do município e não sucateados, para que a gente possa ofertar para a nossa população um esporte de qualidade. Lembrando que não é só o esporte ele é meio de obter uma qualidade de vida, ele é meio de você formar um cidadão, então nós temos que pensar em todos os níveis do esporte, desde a sua formação até a nossa melhor idade. Então, lembrando que é um conjunto de obras, volto a dizer que nós temos profissionais altamente qualificados dentro da secretaria, precisamos dar ferramentas necessárias para que desenvolva ainda mais o nosso esporte. Legal. Nós temos um papinho aqui com o Roger Carneiro, novo secretário de esportes da cidade de Piracicaba. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Estão te chamando ali para uma foto. Vai lá, Roger, mais uma vez, obrigado. Viu? Obrigado a todos e espero contar com vocês aí. Obrigado. Juliana Vicentini, a nova secretária da Educação. Juliana, a gente já pôde ver um pouco da sua experiência no briefing que mandaram para a gente. Toda essa experiência culminando agora na secretaria. O que representa esse novo desafio para a Juliana? Primeiramente, agradecer muito a Deus, ao Elinho por estar me dando essa oportunidade e representa a oportunidade de eu transformar mais vidas. Eu acredito que a educação ela é a mais poderosa arma de transformação social, né? E a gente tem que saber usá-la.
Então hoje na escola, no Melo Moraes, onde é a minha escola há 16 anos, eu atinjo 500 alunos. E na rede municipal eu vou atingir quase 40 mil. Então é um desafio muito grande, eu estou muito feliz e pretendo, né, desempenhar um bom papel, representar bem a educação e trazer a transformação que Piracicaba merece. Sabe que toda responsabilidade tem o ônus e o bônus, tem a reclamação, aquela coisa toda. Mas toda essa experiência que você viveu no Melo Moraes, hoje vive toda a sua carreira como professora, sabe como tirar de letra? Pai, mãe, aquela coisinha. A experiência ela é vasta, né? São 16 anos de gestão. Comecei como coordenadora, fui vice-diretora, hoje sou diretora. E a gente tem que lidar com a comunidade, e a comunidade tem seus anseios. E a gente tem que saber lidar, né? E eu vou estar aberta a escutar, né? A gente tem sempre que ouvir os lados, né? Então eu espero que os pais também deem a oportunidade dessa secretaria falar, né, dessa secretária também falar, né, e que a gente possa estabelecer essa parceria, porque quando a educação se junta com a família, não tem erro. Para Juliana, aquele friozinho na barriga para 2025? Bastante mudança, né, veio tudo muito rápido e estou muito animada, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de fazer a diferença de fato para a educação municipal piracicabana. E o que falar para as crianças e para os pais esperar da educação em Piracicaba a partir de 2025? Bom, para os pais e para as crianças, o que eu quero dizer é que os nossos alunos, eles são prioridade máxima nessa secretaria. Máxima, de quem está no chão da escola, professor, monitor, diretor, até quem está no secretariado, dentro da Secretaria Municipal de Educação, seja no planejamento, seja nas finanças, todos terão que ter como foco as nossas crianças. É isso que eu prometo, né, que vou tentar implantar, que é todos unidos pela educação das nossas crianças. Eles são o motivo pelo qual a gente existe. Juliana, parabéns, boa sorte para 2025. A gente agradece sua presença aqui no Portal Nova 15 e conte com a gente para divulgação e boa sorte nesse novo desafio. Muito obrigada pela oportunidade de falar para os piracicabanos e mais uma vez a minha gratidão ao Elinho, que é quem está me dando essa oportunidade e abrindo essa porta gigante e que eu possa fazer a transformação que eu acredito que só a educação é capaz de fazer. Muito obrigada. Essa foi a Juliana Vicentini, a nova secretária municipal de educação, aqui no Portal Nova 15.